Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de uma deliciosa massa super especial. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção. Vamos lá para o passo a passo? Para a nossa massa, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, um ovo, 60 ml de óleo, 3 gramas de sal, é uma colherzinha de chá bem rasa, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, não precisa ser muito cheia. 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui eu tenho 200 ml de leite morno. Eu vou fazer essa massa na mão, porque se você não tiver a batedeira, eu quero que você veja que dá super certo. Se a massa começar a grudar um pouco em suas mãos, você vai usar um pouquinho do óleo que sempre sobra na vasilha, né, pessoal? Olhe, passe. E aí você vai sovar a massa por uns 5 minutos na bancada. E a sova dessa massa, ela é muito fácil. Você não vai sovar rasgando a massa assim. Não. Você vai usar esse lado aqui da palma de suas mãos e vai fazer esse movimento. Faça isso por uns 5 minutos. Prontinho, pessoal. Agora deixe a massa descansar por uns 10 minutos. Quando você for colocar a massa para descansar, coloque um pouco de farinha de trigo por cima e cubra com um saco plástico. Isso vai evitar que a massa fique ressecada. A nossa massa já está bem fermentada. Olha só. Perfeita, né? Escreva aí no seu caderninho. Você tem que deixar a massa descansar por no mínimo uns 10 minutos. Porque se você não deixar a massa descansar, quando você for abrir ela no rolo, você não vai conseguir abrir com facilidade. Por isso, escreva isso aí no seu caderninho. Coloque um pouco de farinha na bancada. Eu vou dividir a massa em porções de 150 gramas. Mas você escolhe aí qual o tamanho que você quer fazer os seus salgados. Esse daqui é um salgado grande. £150. Cubra a massa para ela não ressecar. Quando você for abrir a massa, tente abrir a massa em um formato de retângulo. Esse é o meu ingrediente secreto para que essa massa se torne toda especial. Eu vou mostrar para você o que é isso aqui. Para essa massa, eu uso uma misturinha secreta. E não conta para ninguém não, tá? É segredinho meu e seu. Aqui no bowl eu tenho 350 gramas de amido de milho, 250 gramas de margarina com 80% de lipídios. Essa margarina ela está gelada e tem que ser gelada. E 2 pacotinhos de queijo parmesão, que equivale a 100 gramas de queijo parmesão. Prontinho, pessoal. A nossa misturinha secreta aqui já está no ponto. Olha só, bem de perto. Essa misturinha eu fiz ontem e coloquei na geladeira. Se você for fazer um salgado com uma massa especial, você tem que fazer a sua farofinha um dia antes, porque isso adianta muito. Agora que você já sabe o segredo aqui dessa massa, que é essa farofinha, e gente, faz uma diferença enorme, viu? Pode fazer aí. E o cheiro de queijo. Quando você for dobrar, tenha o cuidado de deixar a borda assim, ó. Não deixe passando a farofa, porque se você deixar passando a massa, ela vai sujar e não fica legal de trabalhar.
Tem que fazer isso. Tirar o ar e apertar. Agora aqui está o grande detalhe. Você vai virar assim e vai abrir em um formato de retângulo. Feito isso, você vai fazer novamente. Vamos fazer isso 3 vezes, tá bom, pessoal? Terceira e última vez. Prontinho. Essa porção aqui, ela já está no ponto aqui para rechear. E agora eu vou fazer isso com todas as outras massas. E os recheios, você pode usar qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela e 150 gramas de presunto. Eu passei no processador. Aqui eu tenho 300 gramas de filé de peito de frango. E pessoal, essa receita aqui, ela é maravilhosa, ela é perfeita para você colocar em salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, porque eu já mostrei aqui como eu faço esse frango tão especial. A modelagem desse salgado é muito fácil. É só abrir a massa em um formato assim, ó, de retângulo. Vocês vão amar. Essa porção aqui foi a primeira porção que eu abri depois que eu coloquei a farofa. Sempre modele pela primeira massa que você abriu. Aqui eu vou colocar um pouco de requeijão cremoso. Se você não quiser colocar o requeijão cremoso, você pode colocar molho de tomate. Use um pouco de água pela lateral da massa. Pouquinho, tá, pessoal? Isso daqui vai servir como cola. Somente isso. Fácil, fácil, né? Para cortar a lateral, você pode usar uma faca ou você pode usar um cortador. E aqui é bem pouquinho, viu, pessoal? É só para dar um charme aqui na ponta, olha só. Aqui eu tenho uma forma, ela está untada apenas com óleo. Prontinho, pessoal. Desse jeito que está aqui, não precisa levar mais para fermentar, para descansar, nada disso. Do jeito que está aqui, o certo agora é eu fazer um detalhe, pincelar, finalizar com orégano, com salsinha, com cebolinha, com o que você quiser. Você já pode levar para assar, mas eu não vou fazer isso. Eu quero te ensinar uma dica assim que vale ouro. Desse jeito que está aqui, eu posso passar o plástico filme e deixar na geladeira de um dia para o outro. E só levar para assar no dia seguinte, quando eu for abrir a minha lanchonete, o meu estabelecimento ou as suas vendas aí online. Por que que eu estou te ensinando isso?
Porque se você não quiser congelar, você pode adiantar a sua produção e não tem problema você colocar na geladeira os salgados de massa fermentada. Eu vou até deixar um link aqui para vocês, que eu já fiz um salgado aqui, que é de calabresa com cebolas caramelizadas, e eu ensino isso para vocês, onde vocês podem fazer a sua produção ali de salgados de massa fermentada e só assar no dia seguinte. Agora escreva isso aí no seu caderninho. Se você for usar esse procedimento de colocar na geladeira para só assar no dia seguinte, você não pode simplesmente pegar do jeito que está aqui e colocar na geladeira, porque o seu salgado ele vai ficar ressecado. E para evitar isso, é bom que você use uma forma alta, porque eu vou passar o plástico filme. Se você usar uma forma baixa, assim, observe que a lateral aqui, ela é baixa. Imagine que eu pegue esse salgado, coloque aqui e passe o plástico filme. O que é que vai acontecer? O salgado, ele vai ficar amassado, não vai ficar um salgado bonito. E sem contar que ele vai crescer um pouquinho, só um pouquinho, sabe, pessoal? Então, para evitar que ele fique amassadinho, você vai colocar assim, em uma forma alta. Aí você passa o plástico filme em toda a forma, não deixe nada de ar entrar para que o seu salgado não fique ressecado. E você pode fazer isso aqui com qualquer salgado, salgado para festa, salgado para lanchonete, você escolhe aí qual o tamanho que você quer trabalhar com os seus salgados. E agora eu vou levar para a geladeira e volto no dia seguinte. Prontinho, pessoal, aqui já é o dia seguinte e eu quero que vocês vejam bem de perto a qualidade desse salgado que foi produzido um dia antes. Pessoal, amanheci um pouco rouca. Para finalizar, você pode fazer uns cortes, é uma opção. Ou você pode deixar assim. Você pode fazer com uma faca bem amolada. E para que os cortes fiquem certinhos, o ideal é que você use lâminas. E tenha cuidado, porque isso daqui corta muito, viu, pessoal? E se você trabalha com salgados, salgados de massa fermentada, para você fazer decoração com essas lâminas aqui, ó, elas são maravilhosas. Seja constante no corte, não faça, pare pela metade e recomece não. Para pincelar, eu vou usar um ovo e eu removo aqui a película da gema. Vou finalizar com orégano. E não esqueça disso, eu tirei da geladeira, finalizei e já vou levar para o forno. Não precisa deixar mais descansar, porque o descanso dele já foi ali na geladeira. Ainda que ele não tenha fermentado, mas ele vai terminar de fazer todo o processo dele assando. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque os salgados de massa fermentada para assar com o forno frio. Esses salgados aqui, o forno já tem que estar pré-aquecido por no mínimo entre 5 a 10 minutos. Não tire da forma agora, deixe ele terminar o processo de cozimento dele. Prontinho, pessoal, o nosso salgado já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Ele não está totalmente frio não, tá morninho, viu, pessoal? E aí, ó, você pode colocar em uma bandeja de isopor e você pode escolher a embalagem aí de sua preferência. Aqui é só uma ideia, tá? Coloque um pedaço de guardanapo. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E sobre o preço, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Olha só. Que lanche cheiroso!
Que massa maravilhosa. Não, sério, vocês precisam fazer aí. Muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!